Mas tem gente criticando muito o Matheus Pereira, e ontem, confesso que o que me incomodou foi o Matheus Pereira acertar o escanteio, botar na cabeça do Vidalba, e o Vidalba perdeu o gol. Eu fiquei injuriado, eu ainda não aceitei esse lance, aquela cabeçada do Vidalba no final do primeiro tempo, que ele manda por cima. Mas como que vocês avaliam a partida do camisa 10 do Cruzeiro? Tem gente questionando aqui. E aí, fez um bom jogo, discreto? Como que vocês acharam que o Matheus rendeu em campo? Não achei um jogo discreto do Matheus, não. Eu acho que ele procurou se envolver dentro da partida. Achei que ele teve personalidade no sentido de ser responsável taticamente. A gente vê cada vez mais o Matheus com o Leonardo Jardim com comportamentos diferentes de outros treinadores, né? Se doando, duelando, combatendo dentro do campo. O que falta para mim com relação ao Matheus, e aí não é a questão da confiança, é mais a questão dele se provar ter a técnica diferenciada dessa equipe em momentos, em jogos grandes, sabe? Em momentos em que pede que isso sobressaia o adversário. Acho que o Matheus ainda está devendo, e o torcedor tem a razão, assim, de hora criticar o comportamento do Matheus, tem razão em algum momento também quando ele consegue sobressair ao adversário, como foi o caso do Sport, mas a gente também tem que levar em consideração que o Atlético não é o Sport, né? Ele vai propor ao Cruzeiro maior dificuldade, e são nesses momentos que eu, Amanda, prezo por ver jogadores diferentes conseguir atuar e sobressair o adversário. Então, nesse quesito, para mim, o Matheus ainda está devendo nessa temporada. O que não quer dizer que ele não esteja colaborando com o coletivo do Cruzeiro. Acho que ele foi, sim, muito responsável no jogo, principalmente taticamente, obedecendo ali às normas colocadas pelo Leonardo Jardim, mas com certeza ainda quero ver o Matheus nessa temporada de 2025 sobressair no adversário, principalmente em jogos grandes. O Matheus Pereira não foi omisso no jogo, acho que é algo que nem dá para questionar. Buscou com e sem a bola, até teve um lance bem legal dele no segundo tempo, que ele recompõe de forma rápida e consegue roubar uma bola do Hulk, né? Comemora bastante, ele estava ali sentindo o que precisava fazer de fato em um clássico, né? Ele já tem feito isso em outros jogos, mas a gente sabe que clássico aí tem um cenário bem específico. Então, no geral, foi um cara que se entregou em campo, mas com a bola no pé, eu sempre espero um pouco mais do Matheus Pereira, né? E eu acho que a gente falar, talvez, do grande momento dele no jogo ter sido o escanteio cobrado para o Lucas Vidalba é pouco. Do Matheus, pela qualidade dele comprovada, eu espero um lance diferente, eu espero que ele tenha a capacidade de quebrar linhas, de fazer algo que outros jogadores não têm capacidade de fazer. Então, eu não colocaria como uma partida boa. Não acho que é uma partida digna de críticas, como alguns estão caminhando, mas também não consigo colocar como uma partida boa do Matheus Pereira. Eu acho que nada além de honesta. Mais uma boa partida do Matheus Pereira, na minha opinião, né? Lógico que a gente espera dele, principalmente por parte de meia, assistências, né? Coisa que ele conseguiu contra o Sport. Gols também, quando, né, ele fez muito ano passado e fez também contra o Sport, mas até dentro do contexto que colocamos aqui o adversário ontem dentro de campo, um contexto e um parâmetro que o Cruzeiro não tinha encontrado, um time que jogou para o empate, foi o Matheus Pereira participativo, tentou sim quebrar a linha, se não fosse o Vidalba, teria sim conseguido uma assistência, talvez a decisiva da partida, colocando o Cruzeiro ali, né, com uma vitória em um clássico importante, enfim, gostei mais uma vez, lógico, né, gente, aqueles números do Matheus Pereira do ano passado é o que nós queremos que ele possa ter também nessa temporada, e não tem acontecido, mas é um cara que chama muita responsabilidade, acaba, né, gerando também preocupação do adversário, gerando espaço para outros atletas e seus companheiros. Na minha opinião, o Matheus Pereira fez mais uma boa partida com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que é um misto aí das coisas que foram faladas sobre o Matheus Pereira. Uma coisa que eu lamento do jogo de ontem é que aquele escanteio igual ele cobrou pro Vidalba, depois muita bola flutuada, né? O Cruzeiro estava cobrando escanteio de uma forma diferente. Esse escanteio com a cobrança mais forte, fechadinho assim, é que leva mais perigo para o adversário, né?
O Matheus Pereira, acho que ele participou, podia ter participado melhor, mas no primeiro tempo, principalmente, foi muito caçado, né? O árbitro permitiu ali todo mundo fazer falta no Matheus Pereira toda hora, não tinha sequência em nenhuma jogada. Chamava para a tabela e ele já ficava para trás porque era derrubado. Isso aconteceu algumas vezes. E o lance que eu citei aqui, acho que era o lance que aí você espera genialidade, né? Ele fez exatamente não é na mesma circunstância, mas contra o Red Bull Bragantino no ano passado. Fingiu que foi bater com a perna direita, cortou, trouxe para o meio e finalizou. E o lance estava muito assim, eu não lembro quem deu o passe para ele, como que foi essa jogada, se ele chegou já escorregando, Eu acho ele que ele finalizou. escorregou, não, Samuca? Fiquei Ele com a impressão que ele escorregou? escorregou. Eu fiquei com essa impressão. Mas ele ia chutar de todo jeito, né? Ele não escorregou por tentar o drible com a direita, né? Eu esperava, eu tinha certeza que ele ia fazer isso, véio. Quando eu vi, não sei se era o Rubens que já veio dando um carrinho maluco, falei, vai cortar e aí ia ficar com o gol escancarado, né? Ali eu esperava o Matheus Pereira ser bem diferente. Depois, no segundo tempo que eu me recordo, acho até que foi uma decisão ruim do Lucas Silva, ele tabelou com o Lucas, passou, era para o Lucas devolver e ele ia aparecer quase cara a cara com o Everson. O Lucas trouxe a bola para o outro lado, acho que demorou. Mas realmente, né, o Matheus, que o torcedor espera de verdade, ele precisa ter mais consistência nesse tipo de jogo. Apesar que não achei um Matheus Pereira muito abaixo para receber esse tanto de crítica aí, é porque sempre quando não vence, aí algum pessoal tem alguns escolhidos aí, né? Mas faz parte do jogo também, Caramujo.